Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar novamente com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser mais uma noite de glória na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus abençoe cada irmão, Deus abençoe cada irmã que está conosco. Você que está pela primeira vez, Deus os abençoe. Você que está nos acompanhando nesse estudo bíblico, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite de bênçãos. Vai ser mais uma noite de estudo profundo da palavra de Deus. Aleluia! Nós estamos nesse projeto estudando o livro de Apocalipse e nós já estamos no quarto estudo bíblico. Nós já tivemos 3 estudos bíblicos sobre esse livro. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está pela primeira vez aqui, logo após essa aula, vai no meu canal do YouTube, inscrição PR Alessandro Malafaia, se inscreva lá e assista a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Você será abençoado. Foram aulas abençoadíssimas. E nesta noite, Deus vai falar contigo novamente. Aleluia! Você vai aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Você já pode escrever: Deus vai falar comigo nesta noite. Escreva aí no seu Facebook. Nós estamos online, mas nós somos a Igreja de Cristo. Então escreva: Deus vai falar comigo mais uma vez. Deus vai falar comigo nesta noite. Aleluia! Deus abençoe cada irmão que está adentrando. Já compartilhe esse culto, já compartilhe esse estudo. Nós estamos no quarto estudo bíblico do livro de Apocalipse. Na semana passada, nós adentramos nesse livro de Apocalipse porque a primeira aula e a segunda aula foram aulas introdutórias. Nós estudamos vários assuntos. Você que não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube, PR Pastor Alessandro Malafaia, e assista a aula de número 1, a aula de número 2 e a aula de número 3. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai falar contigo nesta noite. Hoje vai ser profundo. Aleluia! Chame seus amigos, chame seus familiares e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Aleluia! Deus nesta noite tem algo contigo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Mas nós estaremos orando ao Senhor. Você, se puder, feche seus olhos aonde você estiver e vamos juntos orar a Deus. Ó Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para juntos aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Agora neste momento, Senhor, cobre com Teu sangue precioso as nossas casas, cobre com Teu sangue precioso os nossos lares. Ó Pai, unge as nossas mentes. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Na semana passada, nós começamos a estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. E na semana passada, nós começamos o livro de Apocalipse, estudamos os versículos 1 ao versículo de número 3. Na semana passada, eu não consegui colocar essa figura que eu vou colocar agora, porque eu já disse aos irmãos que eu estou aprendendo essa nova plataforma de transmissão. Como eu disse, eu sou técnico de som, eu sou técnico de informática e eu sou pastor que irá ministrar. Então, semana passada, eu tentei colocar uma figura aqui dos textos que nós lemos e não consegui. Então, acho que hoje eu vou conseguir. Vai orando aí por mim, meu irmão. Diga, vai dar tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Mas antes, eu quero dizer algumas premissas aqui. Todas as aulas eu vou falar essas premissas, porque muitas pessoas não estão entendendo. E esse estudo bíblico é um estudo bíblico sistemático de Apocalipse, não apenas a parte teológica, mas a parte também espiritual.
Porque a parte teológica você vai ver em qualquer seminário. Então eu pretendo, nesses estudos bíblicos aqui, estudarmos tanto a parte teológica como a parte espiritual. Então a primeira premissa que eu tenho que dizer para você, meu amigo, minha amiga que está conosco, eu não vou estar aqui discutindo correntes de interpretação do Apocalipse. Eu não vou estar discutindo aqui. Existem várias correntes preteristas, correntes futurísticas, correntes históricas. Não, eu não vou estar discutindo aqui. Você, na medida que você vai assistindo às aulas, você vai entender a corrente que eu sigo. Mas as correntes nós podemos divergir, mas a doutrina é imutável. A doutrina é imutável. Você pode divergir de mim de uma corrente, mas você não pode divergir de mim que Jesus vai voltar. Porque Jesus vai voltar é uma doutrina, é imutável. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que eu quero dizer para você é que nós estaremos estudando esse livro de Apocalipse, versículo por versículo, e você faça um pacto diante do Senhor. Toda segunda-feira, às 20 horas, venha assistir essa aula. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, na aula passada, nós estudamos os versículos 1 ao 3. Mas na aula passada eu disse que existe um versículo que é um versículo chave do livro de Apocalipse, que é o Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A partir de agora, nós estaremos entrando no estudo bíblico. Então pegue um papel, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia se você puder, e vamos estudar a palavra de Deus. E você que está adentrando nesse momento, compartilhe essa live, compartilhe esse estudo para a glória de Deus. Então na última aula nós estudamos o versículo do 1, capítulo 1, versículo 19. É o versículo chave de Apocalipse. Está com a sua Bíblia aberta? Portanto, escreve sobre tudo o que tens vistos, tanto os eventos que referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Eu vou colocar uma figura para os irmãos entenderem. Aleluia, hoje eu consegui colocar essa figura, graças a Deus, aleluia. Então as três partes do livro de Apocalipse. Capítulo número 1, são as coisas que vistes, é o Jesus glorificado. Capítulo número 2 e 3, é as coisas que são, é a era da igreja do passado e simbolicamente representa a era da igreja do presente. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são a igreja do passado e a igreja do presente. E do capítulo 4 até o capítulo 22 é as coisas que hão de acontecer, que está dividido. O capítulo 4 e capítulo 5 é o arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo, as coisas no céu. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18 é a grande tribulação, são os 7 anos. Capítulo 19 é a volta de Cristo em glória. Capítulo 20, milênio e o juízo final. Capítulo 21 e capítulo 22, novo céu e nova terra. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o panorama do livro de Apocalipse. As coisas que vistes, isso está no capítulo 1, versículo 19. As coisas que vistes é o Jesus glorificado. As coisas que são é a era da igreja passada e presente. E as coisas que hão de acontecer depois destas é a partir do capítulo 4 até o capítulo 22. É o futuro. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, aleluia, glória a Deus. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma promessa para a sua vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então agora eu vou colocar uma outra figura
que é muito simples, é um panorama muito simples dos eventos que irão acontecer. É um panorama muito simples. Várias coisas irão acontecer no meio desse panorama, mas é para você começar a entender. Vamos lá. Glória a Deus, graças a Deus, hoje está tudo bem aqui. Estou conseguindo colocar os slides, aleluia. Então, o plano escatológico, esse é um plano muito simples, só para você entender. Entre a morte de Cristo e o arrebatamento, é o momento atual que nós estamos vivendo, é a era da igreja, Aí quando ocorrer o arrebatamento, é a primeira seta azul para cima. Quando ocorrer o arrebatamento, é o encontro dos salvos com o Senhor Jesus. Ocorrendo o arrebatamento, começa a tribulação, os 7 anos de tribulação. No final da grande tribulação, é a volta de Cristo, é a segunda fase da volta de Cristo em glória. Porque a primeira fase da volta de Cristo é o arrebatamento. A segunda fase da volta de Cristo é no final da grande tribulação, é a volta de Cristo. Logo depois da volta de Cristo, começa o milênio. Depois do milênio, o juízo final e em seguida a eternidade. É lógico que existe vários acontecimentos no meio disso aqui. Isso aqui é apenas algo simples para você começar a entender o livro de Apocalipse, aleluia. Esse é apenas um panorama, um plano escatológico simples, para você entender o livro de Apocalipse, aleluia. Deixa eu voltar aqui para minha tela, graças a Deus, aleluia, aleluia. Então isso aqui foi apenas uma revisão daquilo que nós estudamos na segunda-feira passada. Você que está adentrando nesse momento, assista às aulas passadas. Nós estamos no 4º estudo bíblico. Entra no meu canal do YouTube, PR Pastor Alessandro Malafaia, se inscreva lá e assista as 3 primeiras aulas. E agora nós vamos começar a estudar a partir do capítulo de número 4. Apocalipse capítulo 1. Versículo de número 4, por gentileza, você que puder escrever Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4, aleluia, glória a Deus. Agora, Deus tem muitas revelações para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Capítulo de número 4. Capítulo 1, versículo 4, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que o assiste diante do seu trono. Aleluia. Então o versículo de número 4 começa dizendo: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. É a saudação de João às 7 igrejas da Ásia. Primeiramente eu quero dizer que essa Ásia, naquela época, não é a Ásia atual que nós conhecemos, não. Essa Ásia hoje, daquela época, é a Ásia que hoje se encontra mais ou menos na Turquia ocidental. Então a Ásia daquela época está no mapa de hoje, mais ou menos na Turquia ocidental. Essas igrejas da Ásia da época representa a igreja atual, representa a era da igreja atual, representou a era da igreja passada e simbolicamente também representa a era da igreja atual. Por quê? Porque as profecias do livro de Apocalipse diz respeito, primeiro, à igreja. Segundo, diz respeito a Israel. E terceiro, diz respeito a toda a humanidade. Então João começa essa saudação às 7 igrejas que estão na província da Ásia.
que nós vamos estudar cada igreja. Agora escute o que eu vou dizer agora, algo muito interessante. Algo muito interessante. Quando nós estudamos o livro e a citação dessas igrejas da Ásia, olha que eu vou dizer para você. A citação dessas igrejas, começando por Éfeso e terminando por Laodiceia, começando por Éfeso e terminando por Laodiceia. Quando nós olhamos no mapa daquela época, e eu vou colocar uma figura para você entender, quando nós colocamos o mapa daquela época, a citação dessas igrejas é no sentido horário, isto é, no mapa é no sentido do relógio. E quando nós ligamos essas igrejas no mapa, aparentemente forma um círculo. Você vai ver, vou colocar essa figura. Isso é tremendo, isso é tremendo. Glória a Deus. Vou colocar a figura agora. Aleluia. Aleluia. Consegui colocar a figura? Então essa é a figura do mapa geográfico da época das igrejas da Ásia. Se nós olharmos no mapa, a primeira igreja, esse mapa está em inglês, mas dá para entender. A primeira igreja que é citada no livro de Apocalipse é a igreja de Éfesos, que está embaixo, Éfesos. Olha como foi a citação, foi no sentido horário do relógio e forma como se fosse um círculo. E eu vou explicar por quê. Isso é revelação de Deus para a sua vida. Aleluia. Como eu disse, o livro de Apocalipse, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, não apenas no sentido teológico, mas no sentido espiritual. Então esse é o mapa das igrejas da Ásia, daquela época. Começa por Éfesos, lá embaixo, os irmãos estão enxergando, dá glória a Deus aí. Éfesos. Então a primeira igreja que é citada no livro de Apocalipse, Éfesos. Aí sobe para a segunda igreja. Sobe para a segunda igreja, que é Esmirna. Está em inglês, Esmirna, que é a segunda igreja citada. Vai subindo para a terceira igreja, Pérgamo. Aí desce para Taitira, que é em inglês. Vai Tiatira. Aí depois desce para Sardes. Depois vai para Filadélfia, Laodiceia. Se nós conectarmos os pontos dessa igreja, aparentemente vai formar um círculo horário no sentido do relógio, simbolizando todas as igrejas do mundo, aleluia, simbolizando as igrejas do passado e simbolizando as igrejas do presente, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Diga, Deus é fiel. Nada na Bíblia é por acaso, meu irmão. Nada na Bíblia é por acaso. Eu vou repetir, Éfeso está lá embaixo. Aí a segunda citação da Bíblia, aleluia, Esmirna. Aí logo depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. A citação vai no sentido horário, formando tipo um círculo, simbolizando que essa carta é para toda a igreja, tanto a igreja do passado como a igreja do presente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui começa a revelação de Deus. Começa a revelação de Deus. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você aprendeu mais nessa noite? Você sabia disso, meu irmão? É por isso que nós aprendemos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é rica. A palavra do Senhor é uma fonte. A palavra do Senhor é tudo para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aí continuando, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aí ele começa a saudação, graça e
paz. A vós, outros. A saudação começa com dois vocábulos: graça e paz. Por que João começa com esses dois vocábulos? Porque graça e paz são duas coisas imprescindíveis ao cristão. O cristão tem que ter a graça e tem que ter a paz. Mas a graça vem antes da paz verdadeira, porque só pode ter a paz verdadeira quem tem a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então João começa escrevendo no versículo 4 do capítulo 1, graça e paz. Ele está dizendo: eu tenho a graça, por isso eu dou a paz. Eu tenho a graça de Deus, por isso eu dou a paz. É por isso que a Bíblia nos fala em João capítulo 14, versículo 27. Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 27. Nós estamos em estudo bíblico. Por gentileza, escreva João capítulo 14, versículo de número 27. Deus vai falar contigo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 14, versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. A verdadeira paz somente em Cristo, aleluia. É por isso que João começa essa saudação dizendo graça e paz. Para ter paz verdadeira, você primeiro tem que ter a graça de Deus. Quando você tem a graça de Deus, você tem a paz de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Deus quer falar contigo na área espiritual no livro de Apocalipse. Deus vai te revelar coisas profundas em nome de Jesus Cristo. Continuando o versículo, nós estamos apenas no início do versículo 4. E João escreve: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. O que significa isso? Significa que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus sempre será, Jesus foi, Jesus é e Jesus será sempre o Rei dos Reis. Aleluia. Continuando o versículo, eu vou repetir o versículo. Versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte aqui que é interessante, e da parte dos 7 espíritos que o assiste diante do seu trono. Pastor, o que significa esses 7 espíritos que assiste diante do trono? O que significa isso, pastor? Primeiro, eu quero que você entenda que essa expressão 7 espíritos está 4 vezes no livro de Apocalipse. 4 vezes estão no livro de Apocalipse. Primeiro, está nesse versículo que nós lemos: 7 espíritos que assistem diante do seu trono. Segundo, e nós estamos no estudo bíblico, está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Essa expressão 7 espíritos se encontra 4 vezes no livro de Apocalipse. Primeira vez, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Segunda vez, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Está com a sua Bíblia aberta? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 espíritos de Deus.
A segunda vez que aparece essa expressão, 7 Espíritos de Deus. A terceira vez que aparece essa expressão, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 5. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A terceira vez. E a quarta vez que aparece essa expressão, 7 Espíritos de Deus, é em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 6. Aleluia! Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está a quarta vez. Então essa expressão de Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 4, os 7 Espíritos que estão diante do trono do Senhor, aparece 4 vezes no livro de Apocalipse. Mas o que são esses 7 Espíritos de Deus? Primeiramente, você vai ter que entender, e eu vou explicar de uma maneira muito simples, para todos entender. Certa vez eu escutei de um professor, numa sala de seminário, ele explicando como nós podemos entender a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Porque é o único Deus, escute isso, é o único Deus manifesto em 3 pessoas distintas. É o único Deus representado por 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele professor, naquela sala de aula teológica, ele disse, é um exemplo muito simples, eu quero que você entenda, muito simples. O ovo é formado pela casca, pela clara e pela gema. São 3 coisas distintas, mas o todo é um ovo. Eu vou repetir: o ovo é formado pela clara, pela gema e pela casca. Casca, clara e gema. Mas é um todo. Quando você vai comprar, quando você vai fazer a feira, você pede ao rapaz da barraca, você pede, me dá uma clara aí, ou me dá uma gema aí. Não, você pede, me dá um ovo. Agora, quando você compra o ovo, você está levando 3 coisas, porque cada coisa, tanto a clara, quanto a gema, quanto a casca, tem propriedades diferentes. Mas você leva um todo, você leva o ovo. Assim, isso é um exemplo muito básico, muito simples. Deus é um Deus só, que tem 3 personalidades: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um é uma pessoa. Quero que você entenda isso. Quem entendeu, diga amém, pastor. Eu entendi. Porque eu tenho que explicar isso para nós entendermos o que são os 7 Espíritos de Deus. Então existe um único Deus, que é representado por 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas que formam um único Deus. Não existe 3 deuses, não existe isso. Existe apenas um Deus. Aleluia, quero que você frise isso. Existe apenas um Deus. Então, quando João fala aqui da parte dos 7 Espíritos que o assiste diante do trono de Deus, esses 7 Espíritos
são as manifestações do Espírito Santo de Deus. O que é isso? Isso é a plenitude, são as operações e os ministérios do Espírito Santo de Deus. Esses 7 Espíritos que João fala aqui são as operações, ou os ministérios, ou as manifestações do Espírito Santo de Deus, que Isaías escreve isso. Isaías capítulo número 11, versículo número 2. Isaías capítulo 11, versículo número 2. Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Isaías fala sobre essas manifestações, ou essas operações, ou ministérios do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei a figura aqui. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Aleluia. Deixa eu colocar a figura aqui. Hoje eu estou conseguindo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Isaías capítulo 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Primeiro Espírito. Segundo, o Espírito de sabedoria. Segundo Espírito. Terceiro, o Espírito de entendimento. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de fortaleza. Sexto, o Espírito de conhecimento. E sétimo, o Espírito de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos que o assistem diante do Senhor, que são os ministérios ou as operações do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você sabia disso? Diga, pastor, eu estou aprendendo nessa aula. Diga isso, meu irmão. Nós estamos em uma aula, nós estamos no estudo bíblico. Diga, eu estou aprendendo. Aleluia, glória a Deus. Então, os 7 Espíritos que assistem diante do trono de Deus são os ministérios ou as operações do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para minha tela cheia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, nós estudamos todo o versículo de número 4 de Apocalipse capítulo 1, detalhe por detalhe. Vou repetir o capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que o assiste diante do seu trono. E agora vamos partir para o versículo número 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, é o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todo o pecado. O versículo número 5 começa com os títulos que João dá a Jesus. O primeiro título que João dá a Jesus é: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O que significa ser fiel testemunha? Por que Jesus foi chamado de testemunha fiel ou fiel testemunha? Jesus foi chamado de fiel testemunha, por quê? Porque Jesus foi fiel à sua missão que recebeu do Pai. A missão de Jesus Cristo aqui na terra era morrer, e ele foi fiel à sua missão. Jesus nunca hesitou da sua missão. Jesus nunca teve dúvida da sua missão. Jesus foi fiel a toda a verdade do Pai. O Pai planejou e Jesus executou o plano da salvação. O Pai planejou o plano da salvação e Jesus executou o plano da salvação.
Por isso que Jesus aqui é chamado de testemunha fiel, porque ele foi fiel à sua missão. Ei, meu irmão, você está sendo fiel à sua missão? Ei, meu irmão, você está sendo fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, seja fiel. Pode ser pequeno agora, mas vai crescer em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, vai crescer aquilo que está em suas mãos, vai crescer aquilo que Deus colocou em suas mãos. E se você crê nisso, dê um glória a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Eu te disse, meu irmão, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, não apenas teológico, mas espiritual. Escreva aí no Facebook. Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer crescer. Seja fiel à sua missão, que Deus vai fazer crescer aquilo que está em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus Cristo foi chamado de testemunha fiel. Mas Jesus ainda é chamado de primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro homem a morrer e a ressuscitar em corpo glorificado. Eu vou repetir. Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos porque Jesus foi o primeiro homem a morrer e ressuscitar em corpo glorificado. Mas alguém poderia perguntar: pastor, mas antes de Jesus ressuscitar, tinha várias pessoas que já ressuscitaram. Pastor, a viúva lá de 1 Reis, o filho da viúva ressuscitou. Pastor, o homem que encostou nos ossos de Eliseu ressuscitou. Pastor, a filha de Jairo ressuscitou. Pastor, Lázaro ressuscitou. Sim, todos ressuscitaram, mas todos morreram novamente. Jesus foi o único que ressuscitou, mas nunca mais morreu, porque ele está vivo e vivo para todos sempre. Por isso que Jesus é chamado primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em corpo glorificado. Ele foi o primeiro a ressuscitar, está vivo e vivo para todos sempre. E ele está dentro da sua casa agora. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é chamado primogênito dentre os mortos. E o terceiro título que João chama Jesus é soberano dos reis da terra. Por que Jesus foi chamado soberano dos reis da terra? Porque Apocalipse capítulo 19, aleluia, Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 16, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, porque João chamou Jesus de soberano dos reis da terra? Porque Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 16 está escrito: em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus não é apenas rei, Jesus é rei dos reis. Jesus não é apenas Senhor, Jesus é Senhor dos senhores. É por isso que João escreve Apocalipse capítulo 1, versículo 5, dizendo: Jesus, soberano dos reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel à testemunha. Deus é fiel à testemunha. Deus é o primogênito dentre os mortos, e Deus é o soberano dos reis da terra. Glória a Deus. E ele continua no versículo número 5: ele que nos ama, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Deus planejou o projeto da salvação. O seu Filho Jesus executou o projeto da salvação, e nós estamos aqui salvos e redimidos por causa da morte e ressurreição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas versículo número 6. Está bom o estudo, meu irmão? Está aprendendo a palavra do Senhor?
aleluia. Versículo de número 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que João escreveu isso? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. João escreve isso porque o povo, a princípio, escolhido por Deus, era Israel. O povo, a princípio, escolhido por Deus, era Israel. Mas com a morte, mas com a ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos adotou como filho. Hoje, nós somos considerados como filho por adoção, porque Jesus morreu por mim e por você. Abra em 1 Pedro, capítulo de número 2. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 16. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Isso é para nós. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, meu irmão, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que está escrito no versículo 10. Vós, sim, que antes não erais sequer povo. Nós não éramos povo escolhido, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora o recebestes. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, Jesus nos adotou como filho, e hoje nós temos a salvação, e eu e você vamos morar no céu, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você pode escrever: eu vou morar no céu, aleluia, eu vou morar no céu. Você vai morar no céu em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então por isso que João escreve em Apocalipse capítulo 1, versículo 6: e nos constituiu um reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos, e amém. Versículo número 7: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. O versículo 7 representa a volta de Cristo no final da grande tribulação. É a volta de Cristo em glória. Nós vamos estudar isso. Então o versículo 7 do Apocalipse capítulo 1 representa a volta de Jesus em glória no final da grande tribulação. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então o versículo 7 representa a volta de Cristo em glória no final da grande tribulação. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O que significa Alfa e Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo? Que eu sou o primeiro e eu sou o último. E interessante que essa frase, primeiro, ômega, alfa e ômega, aparece 3 vezes no livro de Apocalipse. Vamos lá? As palavras alfa e ômega aparecem 3 vezes no livro de Apocalipse. Aparece 3 vezes. Deixa eu colocar uma figura aqui para os irmãos entenderem. Essa é a primeira letra, alfa, e a última letra, ômega. Então essas palavras alfa e ômega aparecem primeiro
nesse texto aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Segundo, aparece também em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 6. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega. A segunda vez que aparece essa expressão Alfa e Ômega. A terceira vez que aparece essa expressão Alfa e Ômega é em Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 13. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, quando João escreveu que Jesus era o Alfa e o Ômega, ele estava dizendo: ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o princípio e ele também é o fim. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e o último. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja se perguntando: pastor, Jesus está comigo? Eu quero dizer para você, Jesus chegou primeiro que você. Aleluia. Jesus está onde você está. Jesus está nesse momento ao seu lado. Jesus vai te consolar onde você está. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Antes de nós terminarmos, eu vou colocar aqui um pequeno vídeo, apenas 4 minutos, de um resumo do capítulo 1 de Apocalipse, principalmente a partir do versículo 9 até o versículo número 20. É um pequeno vídeo, e logo depois nós estaremos orando ao Senhor. Visão de João. Eu, João, e também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca
saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua testa, dizendo: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá. Mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus. Isso é apenas uma representação do que está escrito na Bíblia no capítulo número 1, a partir do versículo 9 até o versículo 20. Mas eu quero terminar esse estudo. Talvez você, meu amigo, talvez você, minha amiga que esteja nos assistindo, você precisa de Jesus. Você está se perguntando: pastor, eu quero morar no céu também. Eu quero mudar de vida. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, você quer ter Cristo, aceitar Cristo, levante as suas mãos. Aonde você estiver, Jesus vai te salvar agora. Jesus vai te transformar agora. Jesus vai mudar a sua vida agora. Jesus morreu, mas ressuscitou. Está vivo e vivo para todos sempre. Levante suas mãos, você que quer Cristo na sua vida. Ore comigo. Jesus, aonde essa pessoa estiver, escreva seu nome no livro da vida. Transforma, Senhor, essa vida agora. Eu não sei, eu não conheço, mas Tu conheces o coração, Tu conheces aonde ela está, Pai. Talvez esteja chorando nesse quarto. Talvez esteja chorando, Senhor, nos cantos. Mas agora, Senhor, tira todo o choro. Tira, Senhor, toda a tristeza, toda a amargura. Transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou pedir, compartilhe essa live. Compartilhe esse estudo bíblico. Esse estudo bíblico está sendo tremendo para a minha vida. E eu sei que está sendo para a sua vida. Você foi abençoado nesta noite? Você foi abençoado nesta noite? Diga: eu recebi da parte de Deus. Eu recebi da parte de Deus. Escreva isso. E compartilhe para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. A aula da próxima segunda, escute o que eu vou dizer. A aula da próxima segunda, excepcionalmente, vai ser no domingo, às 11h30 da manhã. A aula da próxima segunda, excepcionalmente, vai ser no próximo domingo, às 11h30 da manhã. Tá bom assim, meu irmão? Coloque na sua agenda. Então, a próxima aula, que seria na segunda-feira, excepcionalmente, vai ser no próximo domingo, às 11h30 da manhã. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz. E na próxima aula nós estaremos estudando a partir do versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça nesta casa, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E não se esqueça, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.